irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém? O tema que me foi incumbido é eleição incondicional. Como já foi aqui ministrado, né, pelo pastor Gerson, explorando ali o contexto da reforma protestante. Após, no domingo passado, nosso irmão seminarista Caio expôs o tema depravação total, né, trazendo ali alguns princípios da palavra de Deus sobre a condição humana diante do nosso Deus. E nesta noite, trazendo este tema, esta temática, eleição incondicional. São muitos os textos da palavra de Deus que trazem a lume esse tema. Mas eu gostaria de falar com os irmãos, refletir com os irmãos, aqui mesmo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, eu farei a leitura do versículo 4 e 5. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Queridos, a carta de Paulo aos Efésios é uma das mais ricas no que diz sentido às revelações do plano eterno de Deus, o plano eterno da salvação. E Paulo aqui ele inicia esta carta, ainda no versículo 3, louvando a Deus, adorando a Deus, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então ele inicia esta carta bendizendo a Deus, contemplando a Deus pelas ricas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, sobre o seu povo. E entre as grandes verdades aqui reveladas neste texto que nós lemos, no início desta carta, está aqui presente a eleição incondicional, que é o ato de Deus em escolher, em eleger o seu povo, não contando com seus méritos, com as suas obras, mas unicamente pela graça em Jesus Cristo, mediante Jesus Cristo, ou através de Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que existisse mundo, antes que houvesse mundo, ele já nos escolheu, aqueles que seriam salvos em Cristo Jesus. Gostaria de falar nesta noite sobre o seguinte tema: a eleição soberana de Deus. A eleição soberana de Deus. Então, como eu disse, na semana passada, o irmão Caio ele trouxe a reflexão, a nossa consciência da depravação total do homem, dizendo ali que nenhum mero homem é capaz de atingir esta salvação, e por isso que ela é pela graça, e é por isso que nós somos eleitos de Deus, escolhidos por Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que esta eleição soberana de Deus nos diz que Deus nos escolheu. Acompanhe comigo no versículo 4.
assim como nos escolheu. Foi nós que escolhemos? Não. Foi Deus quem nos escolheu. A origem da eleição é Deus. A eleição começa e termina em Deus. Ele é o autor e o agente da salvação, do início ao fim. E antes que o mundo existisse, Deus já havia arquitetado tudo. Deus já havia planejado tudo para o resgate do seu povo. A eleição é uma iniciativa divina. Assim como diz em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Então, em primeiro lugar, Deus nos escolheu. Não foi princípio humano, mas foi princípio divino. A salvação começa e termina em Deus. Antes que houvesse fé, antes que houvesse arrependimento, antes que houvesse conversão, antes mesmo de qualquer obra, Deus já havia nos escolhido. Romanos 9,16 diz: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia. Quando eu estava estudando esse tema, preparando, me fez pensar, refletir sobre a minha mãe. Me fez refletir que ela me ama. Ela me amou e ainda me ama e sempre me amará. Mesmo eu lhe causando dores de parto, ela me amou. Ela me ama e ainda me amará. Mesmo eu lhe causando, ela tinha que me limpar quando eu era bebê. Ela poderia dizer: nossa, vou deixar esse menino, não vou amar mais ele. Mas não, ela me amou e me ama cada vez mais. Me fez lembrar que, quando eu era menino, criança, e eu me lembro que a minha mãe lá na igreja do Guarapó, alguns irmãos conhecem, e ela me dizia assim: Lucas, não vai sujar essa roupa, eu acabei de comprar. Tá bom, mãe, tudo bem. Aí, como uma criança um pouquinho peralta que eu fui, dava um jeito de sair do culto e me enrolar no capim, e me enrolar na lama. Queridos, quando chovia, eu acho que a minha mãe nem queria ir na igreja, mas ela me amou, ela me ama. E aí, quando eu cresci mais um pouco, e meus pais também, meu pai e minha mãe, eu me lembro, eles falavam: Lucas, fica no culto. Fica no culto. E meu pai, com os beliscões ali, ele dizia: fica aqui no culto. Tá bom, pai. Mas criança, né? Pai, vou no banheiro. Tá bom, pode ir. Não voltava mais. Então, queridos, eles me amaram. Apesar disso, apesar de todas e outras situações, me fez pensar nesse momento, nesse texto, que a eleição de Deus não depende de mim. Já pensaram se dependesse de vocês, se dependesse dos seus filhos, se comportarem diante das situações e das circunstâncias para vocês os amarem? Não adiantaria nada. A gente perderia o foco na hora, o amor. Mas é isso. Apesar de nós, apesar da nossa teimosia, apesar de nós rolarmos no capim, rolarmos na lama, Deus nos ama.
E esse é o amor, a eleição incondicional de Deus. Assim eu percebo, assim eu sinto no meu coração. A eleição, ela é pessoal e amorosa. E essa eleição de Deus, eu não posso eleger meus pais, nem meus pais a mim, para a salvação. Eu não posso eleger os meus irmãos. Eu não posso eleger meus tios, meus sobrinhos. Não, eu não posso. Mas essa eleição é de Deus e é uma eleição individual, porém amorosa. Faz parte do amor de Deus. Isaías 43:1 diz: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Eu te chamei pelo teu nome e você é meu. Você é propriedade minha. Ninguém me tira você das minhas mãos, diz o Senhor. Então você é meu. Eu te chamei. Não fomos escolhidos de acordo com as nossas condições, e é por isso que é incondicional. Não fomos escolhidos porque éramos bons. Jamais. O amor de Deus é livre, soberano e sem condições humanas. Não fomos escolhidos por mérito, beleza ou obras, mas nele. Diz a palavra de Deus, assim como nos escolheu, nele, em Deus, ele nos escolheu. Partiu de Deus. Continuando, João 15:16, ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Para que vá e deis fruto. Não é só para ficarmos de braços cruzados. Somos eleitos de Deus, chamados por Deus para dar frutos, para alcançar outras vidas, para propagar o evangelho de Cristo Jesus. E essas palavras, eleição incondicional, destrói todo orgulho humano, destrói toda soberba humana. Em 1 Coríntios capítulo 1, ali pelo seu versículo 29 e 30, diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as que são. Deus escolheu, as coisas para dizer ali claramente que nenhum homem se vanglorie na presença de Deus. Então Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas, que para os homens tinham valor, talvez, ou nenhum valor, mas Deus escolheu aquilo que tinha valor, aquilo que tem valor, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Reflitam comigo, já pensou se a salvação dependesse de mim e de você? Dependesse do que eu faço, do que eu venho fazer aqui na igreja, do que eu faço lá fora. Reflitam comigo. Nós não conseguiríamos jamais pagar. Eu ouvi uma mensagem essa semana dizendo sobre aquele senhor que o seu servo lhe devia um valor e ele perdoou. E ele foi para o seu conservo e não perdoou uma quantia muito menor, insignificante. E aquele pregador dizia que aquela quantia em denários que aquele homem devia ao seu senhor, o primeiro homem, o servo, era impagável.
de forma simbólica, nem que ele trabalhasse 300 anos, ele pagava. Era impagável. E assim somos nós com relação a Deus. Nós tínhamos uma dívida, queridos, impagável. Nem que você jejuasse o resto da sua vida, nem que você orasse o resto da sua vida, nem que você não fizesse mais nada, só lesse a Bíblia, daqui até o final da sua vida, você pagaria. Traduzindo, é impagável. E por isso que veio Cristo, para morrer por nós, para pagar por nós essa dívida. Em segundo lugar, a eleição soberana de Deus nos diz quando isso aconteceu, quando essa eleição aconteceu. Versículo 4. Antes da fundação do mundo. Antes de existir as galáxias, antes de existir o universo, antes de existir as estrelas, antes de existir os animais, os pássaros, antes de existir o ser humano, antes de Deus dizer, haja luz e houve luz, Ele já nos escolheu. Desde a fundação, antes da fundação do mundo. Então, antes dele dizer, haja luz e houve luz, Ele já nos escolheu. Ele já nos destinou, Ele já nos predestinou. E essa é a essência da eleição incondicional. Deus, por sua vontade soberana, escolheu um povo para si, antes da fundação do mundo. Não com base em méritos, mas por sua graça e misericórdia. Olha o que diz em Romanos capítulo 9, versículo 17 e 18. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Deus, Ele escolhe aqueles que terão seus corações amolecidos pelo Espírito Santo. E Deus também, conforme a sua soberania, conforme os seus propósitos, também endurece-lhe os corações daqueles que lhe apraz. E é por isso que é soberano. Faz parte da onisciência de Deus. Em terceiro lugar, a eleição soberana de Deus nos diz o propósito da eleição. Ainda no versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A palavra santos significa aqui separados. Separados. Eu até vi um outro pregador falando sobre esse texto, e ele disse que ele tem o costume de chamar os varões, e aí santo? E aí santo? Né? Uma brincadeira. E certas pessoas dizem assim, não, eu não sou santo. Mas não é nesse sentido. É no sentido de separados por Deus. Irrepreensíveis. Descreve uma pessoa íntegra, justa, que não oferece motivo para acusação ou censura. Não é ausência de pecado, mas uma busca reta pela vida. Uma busca de uma vida justa, uma vida reta, uma vida honesta, buscando sempre a justiça. Então, irrepreensíveis diante de Deus. A eleição, queridos, não é uma desculpa para o pecado. Ah, eu sou eleito? Eu sou um escolhido?
Então posso fazer o que eu bem entender. Nós estudamos um pouco isso hoje na escola dominical. Então, eu posso fazer. Então eu posso praticar a promiscuidade, eu posso praticar tudo que é torto, tudo que é errado. Eu já sou eleito mesmo, já sou um salvo. De modo nenhum. Jamais. Então a palavra de Deus nos convida aqui para sermos santos. Para buscarmos a santificação, para buscarmos a santidade, para buscarmos uma vida de serviço a Deus, uma vida reta, uma vida justa, uma vida honesta. Assim como eu já disse aqui certa vez, eu não me lembro se eu falei isso aos irmãos. Certa vez um homem perguntou a Martinho Lutero: Martinho Lutero, o que eu faço para ser um homem bom, um homem justo, um homem santo? Eu vou para o mosteiro, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou jejuar. E este homem era sapateiro. E então Martinho Lutero disse a ele: faze um bom sapato e vende por um preço justo. Só isso. E aquele homem achou que Lutero iria lhe dizer: vai para o mosteiro, jejua em cima do prego, em cima do milho, faz e acontece. Não. Ele disse: você é sapateiro? Faça um bom sapato, um sapato caprichado, e venda por um preço justo. É isso. Então, vida com Deus é isso. Deus nos escolheu, não apenas para sermos salvos, mas para sermos transformadores e agentes na vida de outros. Nós somos salvos em Cristo Jesus, mas nós também somos chamados por Deus a sermos transformadores, agentes na seara do Senhor. Jesus não apenas chama, não apenas escolhe, mas Ele designa a uma missão. A eleição não é apenas para o céu, mas para frutificar na terra. Sou salvo, então cruzei os meus braços. E é totalmente o contrário. Eu sou um salvo em Cristo Jesus para frutificar. Eu vou frutificar no céu? Não. Você vai frutificar na terra. João 15,16, Jesus disse isso aos seus discípulos: para que vades e deis fruto. Fruto de caráter, fruto de justiça, fruto de honestidade, fruto de vida de serviço, fruto de generosidade, fruto de empatia pelos irmãos. Frutos aqui na terra, e que o vosso fruto permaneça. A vinha do Senhor, queridos, é uma vinha ativa, ela não cessa. Então, depois que passar a nossa geração, a vinha ainda estará trabalhando. Outros obreiros, obreiras estarão aqui, militantes, na seara do Senhor, na vinha do Senhor. Quarto lugar, a eleição soberana de Deus nos diz que em Cristo somos redimidos. Versículo 5. No final do versículo 4 também. E em amor nos predestinou, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Aqueles que foram escolhidos e experimentaram o perdão real dos seus pecados. A graça não apenas nos escolhe, mas nos purifica e nos reconcilia com Deus. Nós fomos justificados, tornados justos através de Cristo. Reconciliados com Deus através de Cristo.
e através também do Espírito Santo. Diz aqui no versículo 13: no qual fostes também selados com o Espírito da promessa. Selado significa pertencente. É a mesma ideia, a mesma noção, quando um fazendeiro compra uma boiada, vários bois, e ele então passa no curral e ele marca ali com um emblema, né? Uma letra, algo parecido, aquilo ali ele está selando, é meu, isso pertence a mim, e ninguém vai retirar de mim. Acontece, por exemplo, da boiada estourar a cerca e ir para o pasto do vizinho. Misturou os rebanhos. Como que ele iria saber que era dele se não tivesse a marca? Não iria. E assim, dessa forma figurada, nós também fomos selados pelo Espírito Santo, marcados em Cristo Jesus. E toda vez que o inimigo olha para nós, ele vê essa marca de Cristo, a marca do Espírito Santo. Nós fomos selados. Esse é um eleito de Deus, é um escolhido de Deus. O Espírito Santo é o selo da nossa eleição. Ele garante que o plano eterno de Deus se cumpra em nós. Não há risco de perda para os eleitos de Deus. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E a eleição existe para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo, em 3 versículos aqui, no versículo 6, no versículo 12 e o versículo 14, ele diz: para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. É para o louvor de Deus, segundo a sua livre graça, segundo a sua livre soberania, foi que Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, e em amor, nos predestinou para a adoção de filhos. Hoje nós somos filhos de Deus, eleitos, escolhidos, chamados, pertencentes à família da fé. Por isso nós somos adotados por Deus. A eleição incondicional não é um obstáculo à fé. Não é um obstáculo. É o fundamento da nossa segurança. Mais uma vez lembrando, se dependesse de nós, cairíamos. Toda vez, a todo instante, todos os dias, como caímos. Resvalam os nossos pés, mas é pela livre misericórdia de Deus, a livre graça de Deus. 1 João 4,19 diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Em quinto e último lugar, a eleição soberana de Deus nos diz que tudo é para a sua glória. No versículo 5 diz, no final: segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito, ela vem do latim, né? Ela vem do latim. E ela significa literalmente bom prazer, agrado, boa vontade. É o mesmo que dizer, de acordo com o que lhe agradou, porque assim Ele quis. Deus escolheu, Deus nos chamou, porque Ele quis. Ele quis fazer isso. Ele quis fazer o resgate, Ele quis fazer a nossa redenção, a nossa justificação, a nossa glorificação. E assim como nós vimos na palestra do irmão Caio, né, ali em Romanos 9. Nossa, por acaso Deus está errado? De modo nenhum.
Por acaso nós somos conselheiros de Deus? Ó Deus, eu acho que o Senhor está fazendo um pouquinho errado. Vamos mudar aqui essas páginas e vamos fazer de novo? Não. Tudo para o seu louvor, tudo para a sua glória. Romanos 9:13 diz: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Ah, por que ele fez isso? Para a sua glória, segundo a sua presciência, onisciência, segundo o seu poder. O que não cabe a nós, o que não cabe a mim, porque é para o seu louvor, é para a sua glória. Quando Paulo diz, segundo o beneplácito de sua vontade, ele está afirmando a soberania divina. Deus age livremente e não depende de nós. Acaso quem foi conselheiro de Deus? Lá no livro de Jó, não me lembro agora o capítulo, ali pelo capítulo 38, mais ou menos, ele diz, né? Acaso, Jó, quem foi meu conselheiro? Quando eu lancei os fundamentos do céu? E Jó quieto. Jó não tinha resposta. Quem que disse às estrelas, surjam de noite, e ao sol, saia do seu aposento e brilhe durante o dia? E Jó, né? Sempre quieto, sempre em silêncio. E então ele reconhece a soberania de Deus. Ninguém pode ser conselheiro de Deus. Ninguém pode dizer a Deus, Deus, o que você está fazendo está errado. Ó, o sol deveria vir nesse horário, não nesse horário. A chuva está errada. Ninguém pode dizer isso. Porque dele é a chuva, dele é a geada, dele são todas as coisas. E para ele são todas as coisas. O amor e a graça de Deus são reveladas na sua vontade. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. A eleição incondicional não é baseada em obras, mas segundo o seu beneplácito, o seu prazer em amar, em salvar, em perdoar, em redimir. Ele quis assim, ele quer assim. Tudo para a sua glória, para o seu louvor. Queridos, como aplicação para as nossas vidas, em que podemos aplicar esse princípio sobre as nossas vidas? Número 1, gratidão. Gratidão a Deus porque não depende de você. Gratidão porque você é um amado de Deus, uma amada de Deus. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas nós estamos aqui lembrando para louvor, para adoração, para glorificação de Deus. Quando você abre os seus lábios, você louva a Deus, adora a Deus. Quando você é generoso, quando você mostra um bom caráter, você louva a Deus. Antes do mundo existir, antes de você imaginar que você estaria aqui hoje, Deus já te escolheu em Cristo Jesus. Número 2, humildade. A eleição incondicional, ela elimina todo orgulho humano, toda arrogância humana, toda prepotência humana, de eu bater no peito e dizer, depende de mim. Eu faço, acontece. Não. Jamais. E isso gera em nós um coração humilde, humildade diante de Deus, e reconhecer que a sua graça é o que me basta. Número 3, a missão. Os eleitos pregam, os eleitos ensinam, os eleitos são generosos,
Os eleitos amam as pessoas. Foi isso que nós meditamos hoje sobre a vida do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo não entendesse, não tivesse essa consciência de que o que ele recebeu de Cristo, ele precisava passar para as outras pessoas, ele ficaria em casa. Ele ficaria lá em Damasco, tranquilo, em paz. Mas não. Ele entendeu que ele deveria levar o evangelho para as pessoas. E é por isso que ele se tornou um dos maiores missionários que já existiu. Deus nos chama por meio do evangelho. Então nós temos que ensinar, nós temos que pregar, nós temos que publicar estas verdades do evangelho de Cristo. Seja através das nossas ações, das nossas palavras, seja através das mídias sociais. Não sei. Mas nós devemos pregar, ensinar. Número 4. A segurança. A eleição incondicional nos diz que se Ele te escolheu, Ele te guardará até o fim. Ele te guardará até o fim. E lembrando que não depende de mim, não depende de nós. Nas parábolas de Jesus, da ovelha perdida e da dracma perdida, foram os donos que foram atrás deles. A ovelha não tinha condição alguma de ir até o seu pastor. E a dracma não tinha condição alguma de voltar para a sua dona, o seu dono. Mas eles foram atrás, e assim é Deus. E se Ele me escolheu, Ele me guardará até o fim. Até o fim. E número 5 e último, o objetivo final dessa eleição incondicional, para a glória de Deus. Não é para a glória do homem, não é para a glória de Paulo, não é para a glória de Pedro, nenhum dos apóstolos, é para a glória de Deus. Não é para mim, nem para nós, é para a glória de Deus. Paulo repete isso 3 vezes, como eu já disse, para louvor da sua glória. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos oriente, que Deus assim aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar.